Terça-feira, 27 de abril de 2021. Olá, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Programa Opinião, hoje especial de um ano no ar. Programa Opinião, que hoje completa o seu primeiro aninho, e é um primeiro aninho com louvor, porque, afinal de contas, em 27 de abril de 2020, a gente estreava aqui o Opinião em meio a uma pandemia que ainda, infelizmente, não passou, mas nós estamos firmes, fortes aqui, com as bênçãos de Deus. E graças a você, telespectador, que a cada dia, que a cada noite está aqui nos prestigiando, nos dando a sua companhia, a sua audiência, interagindo conosco. Programa Opinião está no ar. Hoje a gente vai entrevistar o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Já está chegando aqui, não é, à sede da TV Pantanal. E vamos abordar os assuntos principais aqui do município de Cuiabá. E com ele também vamos conversar sobre política e tudo o que você quiser também perguntar. Afinal de contas, o espaço está aberto para você interagir conosco, como sempre esteve, via WhatsApp. Na tela vai aparecer, já apareceu, porque o Alansen, também conhecido como Boca, o nosso diretor de imagem, já colocou ali, ó, 99932-2529. Manda aí a sua mensagem de texto e a gente vai colocar no ar aqui. Pode ser uma pergunta para o prefeito Emanuel Pinheiro, pode ser uma sugestão, pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser o que você quiser. Então, a Caroline está cochichando ali, que eu não sei o que é, mas tudo bem. A gente está aqui, só daqui a pouquinho já estará aqui a postos conosco aqui. Eu quero pegar o boa noite especial do Lorenberg, meu parceiro há um ano. O tempo parece que voa, né? Em tempos de pandemia, estar no ar é um grande feito, com um programa diário, com um entrevistado diferente a cada dia. Parabéns para nós. Boa noite. Para todos nós, meu amigo Paulo Coelho, e boa noite. E, aliás, eu vou aqui parabenizar o meu amigo Paulo Coelho, que conduz esse programa com maestria, com habilidade. Aliás, ele é um grande jornalista. É por conta disso que ele comanda e muito bem o programa. A nossa equipe técnica é digna e nós temos que valorizá-la e elogiá-la a todo instante, a todo momento, Paulo, mas todo momento. E o meu agradecimento, que não poderia faltar nunca, é o agradecimento a cada um dos nossos telespectadores. Eu sempre digo na abertura do programa que a razão maior do nosso programa é exatamente o telespectador. E eu não falo da boca para fora, não, eu falo de coração, que na verdade é o telespectador. Nós temos telespectadores que desde a primeira fase do programa Opinião, ele vem seguindo o nosso programa. Ainda que nesta fase de um ano, nós mudamos o perfil do programa, que é um programa de entrevistas. Mesmo assim, aliás, é em razão disso que esse telespectador continua firme conosco. E aí o meu convite muito especial a cada um dos telespectadores, mas um convite muito especial, que continue conosco por mais este ano que vai começar a partir de amanhã. Fique conosco e o nosso agradecimento mesmo, de coração. Verdade. Eu quero agradecer também ao João Dorileu Leal, que é o nosso diretor-presidente do Grupo Gazeta de Comunicação, pela confiança, não é? A gente está junto aí há um ano, em plena pandemia, Dorileu dando aquela maior força aqui para toda a equipe. Obrigado ao Davi César, diretor de jornalismo também, que também nos deposita confiança, liberdade para trabalhar. O Davi não abre a boca para falar nem, porque geralmente a gente espera crítica, né? A gente espera aquela... O Davi só quando liga para dar uma sugestão, para dar uma força, ou para elogiar, não é? E eu gosto muito de trabalhar assim, né? Com a liberdade e sendo responsável para merecê-la. E a equipe técnica que está aqui conosco sempre, a Caroline, que é a nossa produtora do programa, né? Que é quem realmente faz o programa acontecer aqui, é a Caroline, que fica aqui, chega aqui à tarde, já vai atrás. O prefeito Emanuel, ele não atende, vai atender, atende, até conseguir falar. O secretário tal,
governador, enfim, a gente consegue, tanto que já trouxemos aqui todas as principais lideranças políticas, empresariais, econômicas, sindicais do estado de Mato Grosso, né? A equipe técnica que também está aqui, eu não consigo lembrar o nome agora, depois eu lembro, a Caroline vai me ajudar. Mas enfim, eu quero agradecer também ao prefeito Emanuel Pinheiro, que chegou aqui agora, esbaforido, mas chegou, antes tarde do que mais tarde. Muito bom recebê-lo aqui. Boa noite, prefeito Emanuel Pinheiro. O programa Opinião agradece pela sua vinda e hoje a gente completa um ano, mas a gente vai fazer jornalismo. Perfeito. É o que você sabe fazer do bom e do melhor. Obrigado. Bom jornalismo. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores. Se tem momentos que eu admiro e curto, vivo muito como prefeito de Cuiabá, dentre tantos bons momentos que me realizam como prefeito da minha terra natal, esse é um deles, Paulo. Esse é um deles, de poder estar compartilhando com quem faz a notícia, com quem faz a boa imprensa, a boa notícia de credibilidade, com imparcialidade, está comemorando um avanço, né? Um reinício de um programa tradicional, de um programa sério, de grande audiência, de grande credibilidade. E para mim, como prefeito, estar aqui celebrando uma espécie de celebração de um momento tão importante para vocês e para a comunicação social, eu me sinto orgulhoso, de fazer parte, de fazer um pouco parte dessa história. Então, vocês estão de parabéns, os telespectadores estão de parabéns, o grupo, né, está de parabéns, e parabéns também ao Dorileu Leal, que é um grande empreendedor. Sim, sim. Obrigado, então. Vamos começar, então. Lorenberg, eu gostaria que você começasse aqui, por favor. Ou quer que eu comece? Não, vou pedir para o Lorenberg começar aqui, que o meu parceiro Lorenberg, com suas análises, ele vai fazer a primeira pergunta aqui ao prefeito Emanuel. A gente tem perguntas também, já chegaram perguntas aqui, né, via WhatsApp, perguntas em vídeo, perguntas de texto, enfim, para o prefeito responder ao longo do programa. Por favor, professor. Prefeito, hoje eu estava vendo trechos da fala do senhor e eu gostaria de ler um trecho e um comentário do senhor a respeito. Entre aspas, as investigações realizadas apontaram a inexistência de indícios mínimos da prática de atos de improbidade administrativa e muito menos de ilícito penal. Desta forma, diante da não comprovação da denúncia apresentada, o órgão de controle nacional determinou o arquivamento do caso. Isso foi exatamente no dia de hoje. E o senhor se referia exatamente àquela questão dos drones, da contratação dos drones. E eu tenho 3 perguntinhas para uma reflexão do senhor. A primeira delas, foi acertada a tentativa da prefeitura de contratar os serviços desses drones? A segunda questão, a contratação se deu mediante a questão técnica? E a terceira e última questão, se tudo foi embasado e sustentado numa questão técnica, prefeito, por que não deu certo a contratação dos drones? Vamos lá, professor. A primeira pergunta, se a decisão foi acertada. Claro que foi, está aí a prova. O senhor leu aí, foi um trecho da decisão do Ministério Público Federal dizendo que a denúncia é leviana e irresponsável, certo? Daqueles que sempre me escolheram como inimigos e inimigo de Cuiabá, que são inimigos, na verdade, de Cuiabá, fizeram de tudo para atrapalhar as minhas ações em benefício do povo, principalmente na pandemia, exploraram na campanha eleitoral de todas as formas esse mesmo assunto aí dos drones, exatamente tentando jogar a população contra mim, e está aí o resultado. Quase um ano depois, o Ministério Público Federal arquiva o processo, primeiro por não ver nenhum indício de improbidade administrativa e nenhum indício, 0 indício de ilícito penal. E muita gente bateu em mim, criticou e me xingou. Sabe por quê? Aí eu já entro na segunda pergunta, porque eu não procuro necessariamente o caminho mais fácil. Como se trata do melhor para a população e o melhor é sempre mais difícil, eu vou para o mais difícil. Eu vou inovar com responsabilidade, com técnica. Como não existia no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília ou em Curitiba, o complexo de vira-latas que predomina a cabeça de boa parte daqueles que se opõem
a política da nossa capital, eu digo as lideranças que se opõem à política e à administração que fazemos na capital, que sempre se comportam com um complexo de inferioridade muito grande, começaram a me atacar, dizendo que é um absurdo, drone. Os drones eram uma inovação que Cuiabá estava lançando tecnicamente respaldada, está aí o resultado, é tecnicamente respaldada, para poder fazer a desinfecção, por causa da pandemia, dos condomínios verticais e horizontais em Cuiabá. Porque eu estava já fazendo isso nas ruas, nos bairros, mas não tinha acesso aos condomínios. Através dos drones, nós teremos uma ação rápida, uma desinfecção eficiente, e com isso iríamos conter a propagação do vírus nos condomínios fechados da capital, horizontal e vertical, que são mais de 400. Vários condomínios estavam listados, já estavam inscritos na época. Aí veio a ação, como eu gosto de prezar pela transparência, pela seriedade, eu mesmo encaminhei para os órgãos de controle. Está aí o resultado 1 ano depois. E por fim, desculpa a última pergunta. Se foi baseado em técnica, por que não deu certo a contratação? Não, porque eu mesmo, exatamente por causa dos ataques e para mostrar credibilidade à população, eu pedi que o Tribunal de Contas e o Ministério Público pudessem apurar tecnicamente e pedi ao OAB para acompanhar. Mas, infelizmente, o tempo demorou demais, foi muito atacado na campanha e fizeram um prejuízo com a nossa cidade muito grande. Cuiabá ia fazer escola, Cuiabá ia ser mais uma vez referência nacional. Iríamos ser copiados pelo interior e pelos grandes centros, porque teríamos uma ação eficiente de combate à propagação do vírus que estava nas ruas e levaríamos para os condomínios fechados. Agora está aí. 1 ano depois, mais um processo, mais uma ação leviana da oposição, irresponsável, que usaram na campanha de má-fé, sendo arquivada pelo honrado Ministério Público Federal do Estado de Mato Grosso. Mas, prefeito, se era acertada, e o senhor tinha convicção que era acertada, por que o senhor não insistiu, então, naquilo que seria inovador? Exatamente por conta do... Questão eleitoral? Era um ano eleitoral? Não, exatamente porque houve um questionamento muito grande e entra naquela linha de você mostrar a seriedade e a transparência da gestão. Então, eu achei que a resposta viria rápida. Então, eu queria mostrar, não tenho nada a temer. Não foi por causa da oposição na época, em várias instâncias, não. Foi por causa dos órgãos de controle, que começaram a questionar algumas entrevistas. Eu falei, não, eu não tenho nada a esconder, eu só quero o melhor para a minha gente. Então, analisem. Mandei parar, suspender, como todo gestor bem intencionado, de bem, que não tem nada a temer, pedi que analisasse o processo e me devolvessem. Ao longo desse tempo, eu pedi novamente a manifestação para eu poder lançar o programa. Não consegui. Aí já veio outras prioridades, outras ações, outros propósitos. Eu achei que seria malhar em ferro frio, porque eu poderia fazer e vi uma ação, a ação suspendia tal. Então, agimos em outras pontas. Mas, prefeito, agora uma pergunta direta ao advogado, que eu sei muito bem da habilidade sua como profissional. O fato de anular uma compra não tira o ímpeto da denúncia? Eu estou perguntando ao advogado. Mas não houve anulação. Não houve anulação. Quando começou o questionamento, professor Lorenberg, eu mesmo, por iniciativa própria, por pura transparência, quando começou o questionamento do Ministério Público, que se manifestou na imprensa, entendeu? Eu mesmo, para mostrar, e eu estava vendo o que estava por trás daquilo, que era o interesse eleitoreiro, exatamente eleitoreiro, para me atingir, para me atacar. Então, eu pedi que eles fizessem uma auditoria. O Tribunal de Contas está lá, oficial. Eu que pedi, não houve nada que suspendesse. Eu que pedi. Faça uma auditoria, porque a população precisa ter certeza de que essa ação ela é séria, ela é eficiente, ela é transparente. Faça uma auditoria, vejam. Tenho certeza que vocês vão ver que não tem nenhum problema e me devolvam o que eu preciso tocar, levar adiante a desinfecção via os drones. Demoraram muito tempo. Aqui foi o caso do Ministério Público Federal. Mas eu pedi ao OAB para acompanhar, o Tribunal de Contas até hoje não manifestou, entendeu? O Ministério Público Estadual parece que está com um procedimento e tal, mas aí você está vendo, o Ministério Público Federal já manifestou e todos não vão ser diferentes. Eu acho que tinha que ser até um pouco, quer dizer, quem sou eu para ditar a norma de conduta de dois grandes profissionais de muito menos da imprensa. Mas eu acho que a gente deve usar isso como exemplo exatamente de termos
uma prática mais de boa-fé nas ações dos nossos gestores públicos, principalmente aqueles eleitos pelo povo, pelo voto popular. Porque a hora que a gente vai fazer uma ação, a gente vai tomar uma ação, vem os interesses, aliás, muitas vezes não republicanos, para tentar nos atrapalhar, levar, induzir ao erro os órgãos de controle, induzir ao erro, jogar a opinião pública contra a gente, a imprensa contra a nossa gestão, que acaba prejudicando a cidade. Então, e às vezes as coisas não dão tempo. A gestão é muito dinâmica e a gente precisa dar resposta rápida à população. Mas ninguém quer ficar com a pecha de que está fazendo uma coisa errada. Que a hora que você vê a denúncia, ela vem em letras garrafais. Aí a hora que vem a sentença, um ano depois... Rodapé. No rodapé, ninguém nem sabe. Agora, ainda bem que vocês estão divulgando, os outros veículos deverão divulgar. Foi o primeiro assunto, inclusive, dessa entrevista aqui. Prefeito, ao longo do dia, a gente anunciou desde ontem que o senhor viria aqui, não é? Aí, quando colocamos nas redes sociais, vieram muitas perguntas mesmo. Inclusive, a gente vai colocar algumas perguntas em vídeo, perguntas em texto, e aí... E algumas dessas perguntas, inevitavelmente, foram sobre a questão dos tais medicamentos supostamente vencidos. E aí o chefe do município está aqui, a população de Cuiabá propriamente, gostaria muito de ouvi-lo oficialmente sobre esses medicamentos vencidos, flagrados pelos vereadores de oposição, é verdade, mas são vereadores de oposição, são fiscais do povo, não é? Para isso que eles são... eleitos para fiscalizar. A forma em si, eu não entro no mérito dela, o senhor pode até comentar o que o senhor acha disso. Mas especificamente sobre esses medicamentos vencidos, tinha antibiótico ali, também leitinho, enfim, é de cortar o coração porque é dinheiro público, prefeito. Queria que o senhor se manifestasse à população de Cuiabá. Paulo, primeiro não foi flagrado, eles estavam lá, entendeu? Eles estavam lá armazenados como manda a lei. Eu não posso pegar medicamentos vencidos, que ocorre e acontece até na legislação do SUS, existe até limites para medicamentos vencidos, e você tem que ter o descarte dentro da lei. Eu não posso pegar o medicamento, sair e jogar ele fora, que isso é crime. Então, todo medicamento vencido, ele tem que ficar armazenado até que você faz a licitação da empresa, a empresa habilitada tecnicamente possa retirá-lo, tudo comprovadamente, certinho, e descartá-lo. Mas antes disso, isso é um processo que já vem de décadas e décadas, eu não tinha noção, certo? Eu não tinha noção do que se tratava, de quantidades que se tratava, e determinei exatamente como sempre determinei aos secretários. Façam o que é certo da sua secretaria e vocês têm carta branca para tal. E eles vinham fazendo já essa auditoria completa, nunca chegaram e falaram, tem tantos medicamentos vencidos, até porque está em auditoria ainda, está em levantamento, está sendo apurado ainda pela nossa gestão. O maior interessado em apurar tudo sou eu. Tanto é que quando veio, certo, não foi flagrado, mas quando veio a denúncia com aquela invasão toda, sem nenhuma, se chegasse para a secretária e falasse, iria lá. Ele iria lá, acompanhava, estava lá, sempre esteve lá. Tudo normatizado, tudo organizado e sendo apurado para exatamente podermos detectar os responsáveis, por que venceu, quando foram as compras, de que forma que ocorreram as compras. E isso está sendo feito e vai ser mostrado. E quando eu tomei o conhecimento, imediatamente eu determinei também a Controladoria Geral do município que faça uma apuração, além dessa que já vem sendo feita pela Secretaria de Saúde, pela própria gestão, e vai ser feita uma pelo Ministério Público, está sendo feita uma pelo Tribunal de Contas, está sendo feita uma pela DECOR, e eu quero, quanto mais investigação, melhor, porque o único prefeito que está colocando o dedo nessa ferida é a gestão Emanuel Pinheiro, e você não descobre isso, você não traz isso à baila do dia para a noite, até porque vários motivos, se você pegar durante todo o meu primeiro mandato, Paulo e o professor Lorenberg, quantas vezes eu falei isso a respeito de medicamentos. Ora, não é possível, você compra, falta, compra, falta, compra, cabe, estoque e tal. Era uma guerra e eu determinava todos os secretários, certo? Faça um levantamento, faça uma apuração rigorosa, vamos fazer licitações de empresas que tenham logística, que tenham distribuição, que tenham armazenamento para ajudar o nosso armazenamento. Faça o que tiver que ser feito, mas vamos virar essa página que desde que eu sou vereador de Cuiabá,
Há 32 anos atrás, a gente ouve essa história de medicamentos que some, que desvia, que acaba, que é isso. Então eu determinei exatamente, eu estou esperando a secretária está fazendo todo o levantamento que começou na gestão do Luiz Antônio Poças de Carvalho, e eles estão fazendo essa apuração que será entregado, assim que terminar vai ser entregue o relatório. E vários motivos existem para medicamentos que estão vencidos. A pandemia foi um deles, certo? A pandemia foi motivo por vencimento? Foi, porque não tinha nenhum medicamento da Covid. Tinha antibiótico ali, prefeito. Não tinha nenhum da Covid. Mas aí que está, Paulo. Está sendo apurado. Pelo que foi mostrado nos vídeos. Não, está sendo apurado, pois é, mas foi mostrado por vereador da oposição, medicamentos que nem tem nada a ver com o município, foram mostrados lá. Então tem muita coisa leviana e irresponsável nisso. Por isso que a gente tem que esperar o relatório interno da Prefeitura de Cuiabá, que já estava apurando, tem todo um procedimento responsável, sério, técnico, transparente, certo? Para poder apurar e, detectados prejuízos ou detectadas as responsabilidades, punir no rigor da lei e torná-la pública. Está sendo feito esse trabalho, certo? E agora, paralelo a isso, vai ser feito agora, ou pela Controladoria, pelo MP... O Tribunal de Contas já se certificou. Pela DECO. O TCE já se certificou de que ali há medicamentos vencidos, não é? Tem até notícias sobre isso aqui. Aí eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte, há informações aí, essas informações que eu vou lhe dizer não são oficiais, mas eu queria que o senhor comentasse essas informações de que ali já estariam há pelo menos 6 meses esses medicamentos vencidos ali naquele alojamento. A secretária Ozenira foi omissa? Paulo, eu confio muito na secretária Ozenira, uma pessoa séria, íntegra e honesta, certo? Então, o nosso desafio, o desafio que eu dei a ela, como a todos os outros gestores da saúde pública, é que eu quero entregar uma saúde muito melhor do que aquela que eu encontrei. Quero quebrar vícios, quero quebrar costumes inadequados, quero quebrar desvios, corrupções, se houverem, quero quebrar tudo isso. Isso você não faz do dia para a noite. Esse problema é estrutural, é estruturante. Eu não sei a quantidade, eu não sei, eu ainda não recebi o relatório. Eu vou esperar o relatório e já orientei. Não se desespere. Não é por causa de toda essa ação, entendeu, que foi feita, que teve muito de politicagem nisso, o que não tem nada a ver com a responsabilidade nossa de falar claramente sobre o assunto, mas teve muito de politicagem para tentar me atingir. Não se apresse para entregar o relatório, não. Cumpra com responsabilidade e seriedade todo o cronograma do levantamento e da apuração que vocês estão fazendo. E o maior interessado em esclarecer tudo e tomar as providências para responsabilizar, para apontar e responsabilizar os culpados é do próprio prefeito Emanuel Pinheiro. Agora, qualquer coisa que você fale agora é conjectura. É o que eu acabei de falar, olha, essa ampola aqui, eu estou te falando, mostraram, isso tudo vai estar no relatório, mostraram na mídia, nos sites daquela ação e tal, toda, mostraram produtos que não tem nada a ver com o município de Cuiabá. Quem garante que estava lá, Paulo? Quem garante? Então vamos para uma apuração séria, uma apuração responsável. O que eu vejo de ponto positivo nisso é a investigação institucional. Essa é séria. Essa é séria. Então eu quero mesmo o Ministério Público investigando, quero o DECOR investigando, quero o Tribunal de Contas investigando, a Controladoria Geral do Município já determinei investigar, além da apuração que a Secretaria de Saúde já vinha fazendo. E o resultado virá, o relatório final, o resultado virá à tona, e o maior interessado na transparência e de colocar o dedo nessa ferida é o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. A Câmara também vai investigar. A Câmara também, desculpe, a CPI. Não falou a Câmara, mas... Não, a CPI, a minha base assinou em peso. Beleza. Eu não me envolvo nessas questões internas. A minha base assinou em peso. A transparência e o interesse em esclarecer tudo e colocar o dedo na ferida, o maior interessado, como eu disse, é o prefeito Emanuel Pinheiro. Muito bem, o prefeito Emanuel Pinheiro, que continua conosco após o intervalo comercial. Esse bloco a gente estourou um pouco, mas a gente volta já já, é um instante só. Você pode mandar sua pergunta via WhatsApp 99932-2529 para o prefeito, que responde. É um instante só, a gente volta já já. Ok, estamos de volta ao vivo aqui apresentando uma entrevista especial, porque o prefeito da capital de Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, MDB, está aqui ao vivo conosco nesse 1 ano, data em que se comemora 1 ano do programa Opinião no Ar, em tempos de pandemia, rapaz. E todo dia, ao vivo, sempre com entrevistado diferente e entrevistado de qualidade, tal como é
o prefeito Emanuel Pinheiro. Olha, antes de seguirmos aqui com a entrevista e chamar também as participações, as perguntas, sugestões, enfim, vamos destacar o que há de mais importante no www.gazetadigital.com.br. Acompanhem comigo. A questão da pandemia, ela é o destaque. Mato Grosso tem 51 mortes e 1.500 contágios. Veja os casos por cidade. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta terça, 27, mostram que Mato Grosso notificou 51 mortes e mais de 1.500 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria, Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande são as cidades com mais casos. Porém, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Primavera do Leste, Cáceres e Alta Floresta também têm números alarmantes da doença. A lista completa de casos por cidades pode ser conferida no portal Covid do Estado de Mato Grosso, que traz detalhes sobre diversos parâmetros da doença em Mato Grosso. Ainda conforme a pasta, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, no estado, é de 91%. O valor apresentou queda nesta semana, sobretudo após Mato Grosso zerar a fila de espera, mas segue aí na casa dos 90%. E, além disso, 44% dos leitos de enfermarias públicas do estado também estão em uso. Isso significa que do estado de Mato Grosso, significa que dos 829 leitos pactuados, ainda há 466 unidades disponíveis. Tá aí, ó. Mais detalhes no www.gazetadigital.com.br. Eu quero mandar uma boa noite especial a você que nos assiste pela internet, rapaz. Tanto pelo Gazeta Digital, como também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da companhia. Que venham outros anos. O Opinião desta noite recebe o Emanuel Pinheiro. Prefeito, como eu disse para o senhor no bloco anterior, a gente recebeu ao longo do dia algumas perguntas e continua recebendo. Algumas vêm por texto, outras vêm por vídeo. A produção está me dizendo aqui que tem a participação em vídeo agora, perguntas. Quem que é? É do site, né? De um site. Não, é do Gazeta Digital. Meu amigo Cairo Ribeiro, repórter por inteiro do Gazeta Digital, tem uma pergunta para fazer. Vamos ver. Boa noite, eu me chamo Caio Ribeiro, sou repórter da Gazeta Digital. Prefeito, a minha pergunta é a seguinte. Em março desse ano, o governador Mauro Mendes anunciou a compra de 1,2 milhão de doses da Sputnik. Me lembro que à época dos fatos o senhor disse que a vacina não entraria em Cuiabá caso não fosse autorizada pela Anvisa, porque o povo cuiabano não era cobaia. E aí ontem a gente teve uma negativa por parte da agência que negou o imunizante para uso aqui no Brasil. Gostaria de saber como é que o senhor enxerga o anúncio feito pelo governador Mauro Mendes. O senhor acha que foi uma fala precipitada por parte do gestor? Caio Ribeiro, do Gazeta Digital, né? E essa negativa aconteceu no dia de ontem por unanimidade. Isso. Boa noite, Caio. Eu acho que, como gestor, eu entendo que o governador quis antecipar uma boa notícia à população mato-grossense. Então, quis gerar um clima positivo. Isso é normal, é natural. A gente tem essa necessidade de dar boas notícias à população, principalmente num tempo de desesperança e de muita ansiedade, de estresse emocional, como é o tempo, esses tempos de pandemia. Entretanto, eu acho que faltou um pouco mais de informação e sobrou precipitação ao não ter maiores informações. Então, e quando eu me referi que a população, que eu não ia expor a população cuiabana a ser uma cobaia, a população cuiabana servir de experimento para vacinas que eu não conhecia, é exatamente que eu queria me referir a isso. Eu precisaria do aval da Anvisa. O que eu mais quero nesse mundo é vacinar toda a população cuiabana. Hoje já chegamos quase a 115 mil pessoas vacinadas. Hoje o próprio ministro da Saúde corroborou e apoiou a postura do prefeito de Cuiabá de reservar a segunda dose. Ou seja, eu fui tão atacado, mais uma vez, a indústria da fake news agindo contra mim, dizendo, Emanuel está estocando doses. Não,
Eu estou sendo responsável e cuidando da saúde e da vida da minha gente. Quem toma a primeira dose em Cuiabá, certo, pode ter certeza. Por exemplo, Coronavac, daqui a 28 dias a sua dose estará lá. A vacina, a segunda dose é propriedade de quem tomou a primeira dose, não é propriedade do prefeito Emanuel. E Cuiabá está aí sendo mais uma vez referência nacional pela responsabilidade. Quem tomou a primeira dose tem a segunda dose assegurada, diferente de outras cidades, de outras capitais, que bateu o desespero, não está tendo a segunda dose, o que é um crime. Que se você tomou a primeira dose e passou o prazo da segunda dose, não adiantou de nada você ter tomado a primeira dose. Imagina o caos, a crise que se cria aí. Cuiabá não. Cuiabá está com 76% de vacinas aplicadas, uma excelente média acima 76, da média nacional. 76. 76% de vacinas aplicadas acima da média nacional, entre os melhores índices de capitais, quase 115 mil pessoas vacinadas entre primeira e segunda doses, e com esse handicap, né? Com essa grande vantagem sobre muitas capitais e cidades brasileiras. A responsabilidade do prefeito, do gestor e da equipe. Quem toma a primeira dose em Cuiabá tem assegurada a sua segunda dose. Então, isso é responsabilidade. Por isso que eu falei, Sputnik só entra em Cuiabá se tiver o aval da Anvisa, porque até hoje não tem. Até aquele dia não tinha, Caio. Tá aí, ontem, por unanimidade, 5-0, os técnicos da Anvisa rejeitaram a Sputnik do Brasil. Então, parece que o prefeito Emanuel estava certo. Olha, tem mais uma pergunta sobre vacina que chega aqui em vídeo. Por favor, vamos colocar, é lá do site Foco Cidade, da minha amiga Sônia Fiore. Boa noite, Sônia Fiore, diretora do site Foco Cidade. Prefeito, diante de toda essa dificuldade para se conseguir novos lotes de vacinas, qual a sua análise sobre a proposta do senador Wellington Fagundes para se converter a indústria de produção de vacina de uso animal para a produção de anti-Covid e que ganha força agora no Congresso Nacional e também, pelo que a gente percebe, com o aval do próprio governo federal? Sônia. Obrigado, Sônia Fiore, por favor. Sônia, minha querida, muito obrigado pela participação. Eu não sou técnico da área, eu não entendo disso, entendeu? Eu quero é vacinar a população cuiabana. Para isso eu me respaldo nas orientações técnico-científicas da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Ou seja, a Anvisa tem que carimbar e chancelar a vacina. Apoio todas as iniciativas autorizadas, aprovadas pela Anvisa, que visem imunizar a população. O que eu mais quero, meu maior sonho, e trabalho dia e noite, Emanuelzinho está hoje em Brasília, nosso deputado federal, trabalhando a questão da Pfizer. Nós trabalhamos dia e noite com o foco de vacinar toda a população cuiabana. Nesse momento, a hora que realizarmos esse sonho, aí sim estaremos dando um passo gigantesco para vencer a guerra travada contra a Covid-19. Lorenberg Alves. Prefeito, eu vou voltar ao bloco anterior, a última questão sobre os medicamentos que o meu amigo Paulo Coelho fez, porque eu vou insistir nessa questão, porque tem duas dúvidas a respeito. A primeira delas, prefeito, e aí eu estou perguntando principalmente para um parlamentar que o senhor foi. Uma das funções do parlamentar é a fiscalização. Nesse aspecto, não faltou um cuidado maior do gestor público diante desses medicamentos que foram vencidos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, prefeito, se não me falha a memória, hoje a secretária de Saúde esteve na Câmara e ela disse com todas as letras que no dia 13 de outubro, de acordo com a imprensa, dia 13 de outubro, um servidor do órgão a procurou e disse que tinha medicamentos vencidos. E ela pediu que esse servidor documentasse isso. E no mesmo mês de outubro, quase no final, o servidor trouxe toda a documentação e começou, de acordo com a secretária e com a imprensa, ela começou a fazer toda a avaliação, todo o levantamento. Já são, no mínimo aí, prefeito, 6 meses. Não seria tempo suficiente para que a prefeitura
falasse com a comunidade, falasse com a população a respeito deste medicamento vencido, prefeito? Professor Loreberg, vamos lá. Em relação à fiscalização, um cuidado maior do gestor público. É o que eu mais tenho, entendeu? É o cuidado maior com tudo aquilo que pertence à população cuiabana. E quando o gestor público, se dependesse do meu ímpeto, da minha vontade, eu tomaria um monte de decisões, professor Loreberg, do dia para a noite, fazendo o que eu bem entendesse, que eu tenho convicção que seria o melhor para a minha gente, para o meu povo cuiabano. Só que eu não posso. É público. Eu tenho que mandar apurar, eu tenho responsabilidade. O dinheiro não é meu, o recurso não é meu. Eu não posso incriminar pessoas inocentes, mas também não posso passar a mão na cabeça de quem é culpado. Agora, tudo isso exige um processo. Tudo aquilo que é público não dá para ser tomado do dia para a noite como se fosse uma minha empresa. Se fosse aqui, na TV Pantanal, tem medicamento vencido, ou tem alimento vencido, ou tem alguma coisa estragada, você vai lá, pega, joga fora e acabou. É seu, no caso, é do proprietário, é particular. Agora não, o que é público não me pertence, pertence ao público, pertence à população. Então eu tenho regras, eu tenho leis e como advogado que nós somos, nós sabemos que ao gestor público ele é obrigado a fazer tudo aquilo que a lei prevê. Entendeu? Então, ou seja, eu tenho que andar dentro da lei. Se eu pudesse fazer tudo aquilo que me desse vontade de fazer, e que eu tenho certeza que seria, eu tenho convicção de que seria o certo para atender a população cuiabana, só que eu não tenho esse direito de sair fazendo o que está na minha cabeça, certo? Porque eu tenho uma responsabilidade com a população cuiabana. Então tem que ser criterioso, tem que abrir processo, tem que investigar. Você acha que eu não fico angustiado com as demoras? Você acha que eu não sofro? Certo? Pega um processo, vai licitar um processo, tá? É prazo, é tempo, é embargo, olha, leva uma situação que você pode resolver em 2 meses, leva 6, leva 7, leva 8, demora. Isso sem contar quando não há má fé. Eu estou contando só na boa fé, no cumprimento de prazos e regras dentro do poder público, dentro da administração pública. Então, eu sou obrigado a seguir as normas, as leis, as regras da gestão pública. E como determiná-las? Faça a apuração. A apuração não vai ficar pronta a hora que eu quero, vai ficar pronta a hora que ela tiver, no seu tempo, que ficar pronto, e a minha obrigação é, de forma transparente, tomar as medidas acertadas em benefício da população. E é isso que a secretária Ozenir está fazendo. Se você me perguntar, é muito tempo, eu também acho que é. Também acho que é muito tempo, mas não encerrou. E eu ainda quis dizer a ela, não se sinta na ansiedade por conta de toda essa polêmica de dar uma satisfação de uma hora para outra. Não, deixa terminar a apuração que você determinou. Você tem que dar uma satisfação à sociedade. Estamos virando a página da saúde pública. Tem muitos interesses que estão sendo contrariados e serão contrariados com a nossa gestão. Então vá até o final. E nós temos muita coisa a mudar, não só na saúde pública não, na gestão pública, mas na saúde principalmente. Nós temos que mudar em benefício da população e benefício da população SUS, dos mais carentes e dos menos favorecidos. Muito bem, esse é o Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, que vai continuar conosco após o intervalo comercial, e aí no próximo bloco a gente vai dar aqui a prioridade aqui para as mensagens que estão chegando aqui, perguntas, enfim, para o prefeito, para que ele possa responder o maior número possível de participações ao vivo nesta noite. Opinião dá um tempo e volta já já. Então, a Opinião está de volta ao vivo nesta noite de terça aqui com o Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, não é? Conversando conosco aqui ao vivo. Eu quero dar um recado muito importante para você, é sobre o projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes, afetadas diretamente pela pandemia da Covid-19 e que convivem aí diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome. Não tem emprego, não tem renda e precisa aí de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte
e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 65-3612-6190, 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e Lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Essa é uma campanha importantíssima e é um cuiabano ajudando outro cuiabano, é um mato-grossense ajudando outro mato-grossense. Você que pode, olha, não deixe de ajudar, porque estamos atravessando um momento muito difícil, muito delicado, muito complicado. Eu, antes de chamar aqui, prefeito, eu tenho algumas perguntas aqui, eu queria que o senhor respondesse em 1 minuto, assim, a parte do social, não é? A sua esposa, a dona Márcia, já veio aqui, disse uma série de ações que a prefeitura tem desenvolvido, só que a pandemia não para e cada dia está pior e as pessoas estão com fome, a fome chegou, e, enfim. O que o senhor destaca aí nesse momento, nessa terça 27, o que há de mais importante no social? Que mão que a prefeitura está estendendo para o cuiabano? Doe amor, doe cobertor. São todas ações da primeira-dama Márcia Pinheiro. Doe amor, doe cobertor. A vacina solidária, cada pessoa que vai vacinar leva 1 quilo de alimento não perecível, que estão sendo revertidos em benefício da população carente, dos menos favorecidos. Programa, dentro do possível, de qualificação e capacitação para garantir, em tempos de pandemia, onde o medo do desemprego e da falta de renda possa garantir a renda mínima aos trabalhadores. O programa, a Renda Solidária 2, que estamos estudando para a área de eventos, cultura, esportes e catadores e vulneráveis. Isso é um projeto ainda, catadores, né? De recicláveis, como, por exemplo, a vacinação dos menos favorecidos, que a primeira-dama Márcia Pinheiro está liderando. Já começou moradores de rua, vai entrar agora catadores de recicláveis, carroceiros, garis, varredores de rua e profissionais do transporte coletivo. Então, enfim, várias ações nesse porte de causa humanitária, né, de humanização, que a primeira-dama abraça e busca aí com ações como a Mão Solidária, que o Grupo Gazeta está fazendo, e outras ações de nível estadual e federal, porque em tempos de pandemia, a transferência de renda, a solidariedade, a compaixão, o acolhimento e o amor deve ser tônica, pauta, atitude de todo gestor político que tenha, todo gestor público que tenha um mínimo de coração e de sensibilidade. Ok, vamos para mais participações aqui, perguntas ao prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos para mais uma participação em vídeo. Mais uma participação vem de um comunitário aqui de Cuiabá. Vamos ver quem está participando conosco aqui. Boa noite, meu prefeito. Boa noite, o programa Opinião. Desde já nós agradecemos pelo trabalho que está sendo feito aqui no Canaã, Cascaiamento. Agora a comunidade faz uma pergunta para o meu prefeito. Quando é que o senhor vai mandar fazer essa ponte aqui no Vila Canaã do Cotipó? Desde já um abraço. Tamo junto. Desde já um abraço, muito obrigado, viu, Maranhão. Esse aí é o Maranhão, presidente lá do Canaã. Nova Canaã. Muito obrigado, viu, Canaã. Eu sei que tem uma turma assistindo aí a Opinião nesta noite. E todo elogio é seguido de uma cobrança, de um pedido. Tem a ponte. Essa ponte não é de agora que o pessoal está pedindo, hein, prefeito? Não é. É a comunidade Nova Canaã, que eu conheço bem, Maranhão. Meu amigo, um grande abraço a você, a toda a comunidade. Estamos encascalhando, está tendo o saneamento aí. Cuiabá está virando a página no saneamento básico na gestão Emanuel Pinheiro. E vamos levar até o final, até 31 de dezembro de 2024, o último dia do meu mandato, vamos entregar Cuiabá como uma cidade top, né? Top de linha em termos das capitais do país, com universalização do saneamento básico. E também agora a ponte, é bem aquilo que o professor Lorebeck falou, licitação, tempo. O que eu mais queria era chegar lá, levar uma empresa e fazer aquela ponte. Aí fomos licitar, deu problema na licitação, aí houve um recurso, embargaram a licitação, veio para cá, vai ter que licitar novamente para ver se a gente pode, aí agora que baixou, está encerrando o período das águas, possamos fazer essa tão sonhada ponte do bairro Nova Canaã, que eu conheço muito bem essa comunidade humilde, honrada e trabalhadora. Um abração, Maranhão.
Obrigado, Maranhão, pela sua participação aqui. Tem participação via WhatsApp em texto, bora ver aqui no telão. Boa noite, eu me chamo Aguinaldo. Pergunta aí para o prefeito como está aí a obra do Contorno Leste. Bombando, Aguinaldo, bombando e... No bom sentido, bombando no bom sentido. Bombando no bom sentido, tomou ritmo total, inclusive falei para o secretário Estopa, nosso vice-prefeito, quando o indiquei como secretário de obra, falei, Estopa, temos inúmeras missões, como a pavimentação de dezenas de bairros, concluí-las, asfalto de qualidade, drenagem, meio-fio, calçada, duplicação da trabalhadores lá do Santo Inês até o Cisco Planalto, certo? E diversas outras obras. Agora, a menina dos olhos, o foco, a energia maior e a prioridade é o Contorno Leste. Maior obra estruturante da história da capital, lançado no dia 1º de agosto do ano passado, vai beneficiar 17 quilômetros e 300 metros, ligando o Distrito Industrial, a rodovia Manuel Pinheiro, Cuiabá-Chapada, pista dupla, iluminação LED, ciclovia, beneficiando uma região inteira de população humilde, carente, de baixa renda, mais de 60 bairros, mais de 200 mil pessoas, construindo não só uma mudança no trânsito e na mobilidade urbana da cidade para melhor, mas dando oportunidades e conectando uma região esquecida de Cuiabá com outras regiões com maior desenvolvimento da cidade. Além da valorização imobiliária de uma região hoje com baixo valor imobiliário, nós teremos o que é melhor, a valorização na vida das milhares de pessoas humildes e trabalhadoras que moram nessa região. Então essa obra está bombando de 1 ano e meio a 2 anos, é a projeção 2 anos, é a projeção de estar entregando esta obra do futuro para a nossa gente cuiabana. Mais uma participação, obrigado, Aguinaldo, pela sua pergunta aqui. Mais uma participação aqui na tela, Caroline, aqui. Nossa, essa é grande, hein? Pergunta aí para o prefeito sobre a volta das aulas no município. Sobe aí para mim, por favor, essa tela, porque está bem no meio de uma tela aqui, de uma lista preta. Não dá? Bom, vou ler do segundo parágrafo aqui. Tem coordenadora e diretor de escola do município que estão pedindo para que os professores usem aí sua própria internet. E o pior, que use seu próprio dinheiro para imprimir o material didático para entregar aí aos alunos. Até o momento, a Secretaria de Educação não definiu como será feita a distribuição dos alunos nas salas de aula para evitar aglomeração. Estão deixando aí estas responsabilidades aí para os próprios professores. Pior, estão exigindo que os professores comprem seus próprios IPIs para ministrar aí as aulas. Eu não gostaria de me identificar, tudo bem, a gente respeita, é EPIs, né? EPIs, né? Bom, meu querido, né? Então, eu não sei identificar, mas respeito a preocupação, tanto é que quando eu defini o retorno seguro das aulas da rede pública e privada em Cuiabá, a rede pública começou em fevereiro e março e abril híbrida, e a rede privada fevereiro híbrida e a rede pública remota fevereiro, março e abril, e a partir de maio, 3 de maio, segunda que vem, híbrida. E a rede privada, fevereiro remota e a partir de março, híbrida. Exatamente pelos cuidados que devemos ter. E a preocupação do Sintep, a preocupação dos profissionais da educação e dos próprios técnicos da educação sob o comando os próprios competentes técnicos da educação sob o comando da nossa grande secretária Edilene Machado. Mas eu falei, se houver algum problema, se houver alguma insegurança, o 3 de maio pode virar primeiro dia útil de junho e continuamos com as aulas remotas que estão sendo muito bem aceitas e muito bem atendidas à população. Jamais forçar e jamais botar em risco a saúde e a vida das pessoas. Então pode ficar tranquila. A rede privada estava segura, conversamos, houve toda a análise,
todo o diálogo, certo? Inclusive com o sindicato das redes do estabelecimento privado de ensino, eles estavam prontos para começar. E, de fato, constataram segurança e respeito às medidas de biossegurança. A rede pública estava mais preocupada, então colocamos a partir de 3 de maio as aulas híbridas. Mas se for necessário segurar mais um pouco, sem prejudicar o calendário escolar, nós vamos segurar. E com relação ao número de alunos em salas de aula, tem um decreto nosso que estabelece 50%, certo? 50% da capacidade do ambiente. Então, se a sala de aula cabe 30 alunos, ela vai funcionar com 15, respeitando todas as medidas de biossegurança e o distanciamento social, mas sem estresse. Nós estamos conversando com a área pedagógica, com a secretária Edilene, com professores, diretores, coordenadores, com o Sintep, e só com segurança as aulas híbridas presenciais voltarão à rede pública municipal de ensino. Tem mais perguntas aí, Caroline? Coloca no telão, por favor, se tiver mais participações aqui do telespectador. Por favor, prefeito, como fica aí a posse dos TDIs, os concursados? Nos ajude, estamos desempregados. Nós precisamos de uma resposta positiva. Estamos aguardando. A pessoa também não se identificou, mas é a turma aí que está precisando. Está precisando, e em tempos de pandemia mais ainda, então há uma instabilidade. Eu sou muito solidário, muito sensível a essa instabilidade, esse estresse emocional que é muito grande, tanto é que eu já autorizei a chamar. Evidente, estamos numa pandemia, as aulas estão remotas ainda, não dá para ir chamando sem estar com todo o sistema preparado, mas já estamos preparando, capacitando, qualificando para as aulas híbridas, mas já estão autorizados a chamar. É questão de tempo. A pandemia mudou e tem esse novo normal que acaba, até para chamar um grupo de 50 a 100 pessoas é complicado, não pode aglomerar. Então eu entendo a angústia, mas está autorizado e todos serão chamados. Você não tem data para isso? Não tem data, está sendo chamado já. Semanalmente chama um grupo de 20, ou de 30, ou de 50, mas está sendo chamado. Eu quero até pegar, até você me deu um toque agora, eu vou conversar com o secretário de Edilene e vamos estabelecer um cronograma, um calendário para isso. Mais fácil para a pessoa. Que aí dá mais tranquilidade, segurança e acaba com essa angústia daqueles concursados que merecem todo o respeito e atenção. E eu faço compromisso aqui, assim que esse calendário estiver pronto, a gente divulga aqui, viu, professora? Você me deu essa ideia agora, Paulo. Essa sua pergunta me deu essa ideia. A secretária pode mandar para a gente. Quando tiver o cronograma, a gente divulga aqui para deixar mais tranquilo, porque essa aí foi uma série, a Caroline está me contando aqui no ponto, que foram várias perguntas, mesmo sentido, e essa aí representou aos demais que estavam com a mesma dúvida, que o prefeito acabou de dizer aqui. Lorenberg, eu queria que você encerrasse aqui, por favor, fizesse uma pergunta aqui. Eu gostaria que fosse de política, mas esteja à vontade para fazer mais uma pergunta aqui para encerrarmos o programa. Então vamos política. Prefeito, o senhor é filiado ao MDB. Por ser filiado ao MDB, e o MDB é um grande partido, aliás, em 2020, conquistou 23 prefeituras. Na opinião do senhor, o MDB deve ou não sair com candidatura própria ao governo do Estado em 2022? Eu acho que deve. Eu acho que todo partido que quer crescer, todo partido que quer melhorar a sua sintonia com a população, que quer ser um partido que representa um anseio de uma sociedade, anseio de mudança, anseio de justiça, anseio de desenvolvimento, anseios de geração de emprego e de renda, enfim, anseio de melhoria do bem-estar social, coletivo, econômico em geral, deve lançar, deve colocar a cara a tapa, deve apresentar a sua proposta, deve discutir, deve debater com a sociedade aquele ideal desejável de desenvolvimento econômico e social, por exemplo. E o MDB tem esse histórico. Não tem partido no país, o MDB completou bodas de ouro recentemente, não tem partido no país com histórico maior, certo? De preparação de quadros, de formulação de propostas ao longo desses últimos 50 anos no país, principalmente durante a resistência democrática e a redemocratização. Então eu acho que o MDB deve sim lançar a candidatura própria e apresentar um novo modelo de desenvolvimento econômico e social para o Estado de Mato Grosso, com muita humildade e muito diálogo com todos os setores da sociedade. Setor produtivo, setor
agronegócio, servidores públicos, trabalhadores, certo? E empreendedores de uma forma geral. Emanuel Pinheiro é um nome para essa candidatura própria para o ano que vem, para o governo, por exemplo, para 2022, já que o senhor falou aí que o MDB tem condições para isso e tudo mais. Então, falando nos bastidores aí, que o senhor é um nome para disputar com Mauro Mendes, ele disputando a reeleição, obviamente. Não, Emanuel Pinheiro é um nome para ajudar a construir essa proposta, certo? Esse modelo de proposta, de ideal desejável, de novo Mato Grosso, certo? Debatido com a sociedade mato-grossense, debatido com os servidores públicos, com o setor produtivo, com o agronegócio, com os trabalhadores, certo? Com todos aqueles que representam, com as lideranças políticas, com todos aqueles que representam o nosso Estado, com muita humildade, certo? E muita visão de futuro, debater e criar uma agenda positiva e uma nova proposta para o desenvolvimento de Mato Grosso. O nome, eu acho que deve ser a última peça a ser colocado nesse cenário. E se essa última peça for Emanuel Pinheiro, você não pode fugir da pergunta. A pergunta é essa: o senhor vai colocar um nome, se falarem assim, Emanuel, queremos você do MDB lá para disputar o governo, o senhor vai aceitar, o senhor absorve esse convite ou essa intimação que for do partido? Não, Paulo, eu sou candidato a ser, como eu já disse, um dos melhores prefeitos da história de Cuiabá. Eu quero prefeitar. Ele vai continuar respondendo mesmo. Então deixa o futuro para o futuro, né? Eu vivo 24 horas por dia, com todo o amor e energia do mundo, a honra e o orgulho de ser prefeito da minha cidade. E eu acho que esse exercício de futurologia, eu não acho que ele é salutar. Se vier a acontecer, é um projeto de Deus na minha vida. Mas eu pretendo ficar os 4 anos como prefeito de Cuiabá. Projeto de Deus na minha vida. Você lembra que ele falou isso lá, né? Se serei ou não candidato à reeleição, projeto de Deus na minha vida. Deus quis, ele foi, ganhou e tal. Está na mão de Deus, então. Olha, foi muito bom recebê-lo aqui. O programa chegou ao fim. Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, muito obrigado em nome do Grupo Gazeta de Comunicação, em nome do programa Opinião. Muito bom recebê-lo sempre aqui, porque aqui a gente traz as informações e leva ao nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo Coelho, professor Lorenberg, João Dorileu Leal, que é um grande empreendedor, um grande visionário da comunicação do Estado, mas esses dois grandes carregadores de piano, né? Vocês que levam a audiência com o preparo, com a capacidade de informar, de debater, de provocar e de tirar dos entrevistados com muita elegância, com muita inteligência, o melhor proveito da entrevista em benefício do telespectador, em benefício da população. Então, o programa Opinião é uma referência, certo, para o bom jornalismo, para a boa imprensa de alto nível, certo, e de um grande veículo de comunicação social para bem informar toda a população mato-grossense. Então, estou de parabéns pelo um ano de reinvenção, né? Um ano de reinício, e é um orgulho muito grande poder estar aqui dividindo e celebrando esse momento com vocês. Muito obrigado e parabéns ao telespectador cuiabano e mato-grossense. Que venham outros tantos anos. Obrigado, prefeito. Obrigado também a Patrícia Neves, minha amiga, colega de faculdade, uma das grandes jornalistas que está na equipe de comunicação da Prefeitura, a Ieda também, Ieda Barros, muito obrigado também pela força, viu? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. A gente vai amanhã entrevistar aqui o Francisco Lima, que é da FUNASA, superintendente da FUNASA em Mato Grosso, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.